Amados, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses. Quero ler uma boa porção com os irmãos aqui dessa epístola. A mensagem de hoje, ela é extremamente importante para a sua vida. Se você compreender hoje 50% do que aqui será ministrado, você já sairá com um lucro enorme. Eu digo, não que você não seja capaz de entender 100%. É porque o entendimento a que me refiro é um entendimento no coração. E quando se fala de entendimento no coração, aí há um grande problema, porque o nosso coração, ele está carregado de muita tradição, de muitos costumes, está carregado de muitos traumas, muitas feridas. E isso tudo impede-nos de compreender as coisas como de fato elas são. Então, mas peça a Deus que Ele fale ao seu coração, que Ele te dê essa graça, você assimilar algo da sua palavra, porque é muito importante, tá bom? Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3, do 3 ao 12. Depois eu quero ler o capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto, Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao 12. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, atente para isso aqui, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Agora capítulo 2, versículos de 1 a 4. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Amém? Maravilha. Amados, pense comigo, pense você comigo, que hoje nós somos uma igreja do século 21. Talvez não seria do século 21, mas seríamos nós uma igreja no século 21. Somos uma igreja de Cristo no século, porque nós estamos no século 21. Por isso estamos distantes da igreja de Jesus Cristo no século I há mais de 2000 anos.
Então imagine você que ao longo, né, desse tempo, lá da igreja apostólica, e aqui eu quero me referir com exclusividade à igreja apostólica cujo centro apostólico era Antioquia, onde ali estava o apóstolo Paulo. Haja vista que havia 2 centros apostólicos no primeiro século, não 2 igrejas, 2 centros apostólicos, um em Jerusalém, outro em Antioquia. Em Jerusalém ficavam os apóstolos tradicionais, entendo tradicionais no sentido de que eram aqueles apóstolos mais conhecidos de então, que andaram com Cristo, aqui Pedro, Tiago, João, toda aquela turma. E em Antioquia havia ali, dentre alguns citados como Barnabé, havia Paulo como sendo talvez o ponto mais forte ali nesse centro apostólico de Antioquia. Então estamos distantes de lá há 2000 anos. Os irmãos sabem que se começar a caminhar de lá para cá, começarmos a caminhar numa linha reta, como quem busca chegar até o século 21, se imagine que de ano em ano, ou de tempo em tempo, de lá para cá, fosse se afastando 1 milímetro da linha reta. 1 milímetro. Depois de 2000 anos, a diferença seria pequena, quase nada, nenhuma ou muito grande? Muito grande. Então é exatamente isso, ou foi exatamente isso, o que aconteceu com respeito à compreensão da verdade. Porque sempre se falou da verdade. Não, é porque a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade... Ora, mas o que é exatamente a verdade? Porque se fala muito de verdade, mas existem milhões e milhares de religiões, e se falar especificamente do cristianismo, existem quantos segmentos em nome de Cristo, cada um com a sua própria verdade, dizendo que a sua própria verdade é a verdade eterna, é a verdade de Deus. De maneira que hoje, 2000 anos depois, fica muito complicado para as pessoas discernirem o que é a verdade de Deus. Com isso, as pessoas se entregam a qualquer tipo de engano. Pessoas que seguem ao engano com a firme convicção de que está servindo a Deus. Ou será que vocês pensam que as pessoas que estão erradas no seu entendimento, elas são tão diabólicas no coração e perversas, que elas querem ferir a obra de Cristo? Não, são servos e servas de Cristo. Pessoas autênticas, de uma fé autêntica, de uma conduta autêntica, de acordo com o que ela entende. Então são nossos irmãos. Só que talvez não tenha condições no momento de compreender a verdade. E é por isso então que o Senhor nos legou o Novo Testamento, escrito no primeiro século. O que nos liga ao primeiro século? Referindo-se à igreja primitiva, a igreja de Cristo na base apostólica, sob as barbas dos apóstolos. É a Escritura. Eles escreveram 27 livros, que deixaram aqui então os registros daquilo que a igreja de Cristo, uma igreja genuína, crê e como ela acredita que é a verdade. Nós temos o registro da pessoa de Cristo no Novo Testamento, sobretudo nas epístolas. As epístolas, dentro da visão, da revelação progressiva de Deus e da verdade, as epístolas constituem-se a plena verdade. A verdade na sua revelação, no ápice da sua revelação. Então, quando nós hoje lemos as epístolas, nós temos uma noção da verdade, no sentido de que essas epístolas vão nos ensinar algumas coisas que talvez foram problemas lá naquele tempo, e que os apóstolos lá naquele tempo resolveram e decidiram e direcionaram, e que agora, chegando até nós podemos então, mediante essas cartas, compreender como deve então ser a vida de uma igreja genuinamente cristã. Eu digo assim, porque em razão dos nossos traumas na vida religiosa, e em razão dos dogmas que nos foram legados,
e foram sedimentados no coração a tal ponto de, depois de tantos anos, se transformarem numa verdadeira fortaleza. Uma fortaleza na alma. De modo que, às vezes, você esteja procurando uma igreja que seja ideal para você, de acordo com a sua santidade, a sua verdade. E aí alguns vêm para esse ministério e se decepcionam. Muitas vezes. Eu pensei que era tão boa e agora de repente me deparo com tanta coisa que eu não concordo. Eu não concordo. Eu digo, é lamentável. Até me recordo que eu estive com um grupo de irmãos um dia desse, num restaurante, estávamos conversando e tal. Aí num dado momento, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu tenho recebido uma visão espiritual acerca da verdade, do Evangelho de Cristo. Então, de duas uma, ou a pessoa que discorda me procure e me convença pela Escritura de que eu estou errado, aí eu teria a obrigação cristã de abandonar o erro e seguir a verdade, ou então eu vou seguir nesse caminho da verdade que eu comprei pela Escritura, e ponto final. E se alguém não quiser caminhar conosco, que não caminhe. Que não caminhe. Eu não vou mudar o caminho para te agradar, para você ficar feliz comigo. Eu vou seguir a visão que tenho recebido de Deus à luz da palavra. Pastor, mas a sua visão está errada. Então vem a mim. E abre a Escritura e diz qual é o ponto em que nós estamos errando. Aponte. E aí nós vamos ler juntos. Pode ser o caso que você esteja engolindo uma vírgula, engolindo um pronome, não esteja conseguindo fazer a conexão daquela porção com o restante da Escritura. Talvez o texto não diga nem aquilo que você pensa que ele está dizendo. Ou pode ser que não, que você esteja com toda a razão. E sejamos nós as pessoas que não estão compreendendo a verdade. Aí nós seremos ajudados. Ou você será ajudado. De todo modo, alguém sairá ajudado. Agora, se a sua convicção é o seu achismo, então você tem que procurar pessoas que acham como você. Aí forma uma igreja de opinião, daqueles que concordam com aquilo que pensa que é a verdade. Aqui, nesse ministério de outra palavra, está acima de todos nós a Escritura. Vamos nos guiar por aqui. Então, ao tomarmos, por exemplo, essa carta de Colossenses, nós nos deparamos com uma palavra extremamente forte e que nos ajuda a compreender algumas verdades do Evangelho de Jesus Cristo e como deve ser vivida a vida cristã. Como deve ser vivida. Como você deve viver a vida cristã. Não baseada em costumes, tradições, mas na verdade do Evangelho. Imagine você que agora o apóstolo Paulo escreve uma carta. O apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Colossos. Havia uma igreja lá em Colossos, era a igreja dos Colossenses, fundada pelo apóstolo Paulo, e que agora, depois de algum tempo, estando o apóstolo Paulo preso, ele escreve uma carta. E olha que ele não escrevia a carta como fazem a maioria dos literatos por aí, que escrevem para comercializar os seus livros. Não, se escrevia as cartas quando havia um problema real. Então o apóstolo, querendo resolver aquele problema, estando ele distante, ele escrevia uma carta e enviava àquela igreja para que a carta fosse lida na igreja. Então eu acredito que as cartas deveriam ser lidas nas igrejas, inclusive aqui. Vamos ler a carta tal. Lê a carta. Ninguém pega uma carta que você recebe de um parente e lê uma frase e guarda para ler depois o restante. Todo dia eu medito numa frase do meu parente. Ninguém faz isso. Você tem que ler a carta toda para saber o que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele quer transmitir. O que ele quer ensinar. E aqui então nós temos, logo aqui no início da carta, você deixa a sua Bíblia aberta, acompanhe, e veja que esta igreja, sob o testemunho de Epáfras e também do apóstolo Paulo, era uma igreja de vida correta. Era uma igreja exemplo. Era uma igreja modelo. Olha só as características dessa igreja.
Damos, primeiro 3 de Colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então Paulo, quando orava pela igreja de Colossos, ele dava graças a Deus. Ó Pai querido, graças nós te damos pela igreja de Colossos. Te louvamos, Pai, pelos irmãos colossenses. E aí ele dá a razão. Por que ele dava graças a Deus? Será que ele poderia dar graças a Deus por uma igreja que estivesse no erro? Graças eu te dou, Pai, porque a igreja de Colossenses é uma igreja caída, é uma igreja... Não, ele dava graças a Deus, diz o texto. Desde o dia, ou desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então ele diz, olha, a igreja de Colossos era uma igreja fundada, ou melhor, era uma igreja firmada no lastro, no fundamento de 3 coisas mais importantes. Não há nada mais importante do que o tripé de sustentação de uma vida cristã autêntica e adequada. Fé em Jesus Cristo. Amor para com os irmãos e esperança. Então, muitas vezes, as pessoas pensam numa vida cristã cheia de muitas coisas, cheio de muitos atrativos, e se esquece que a história de todos os cristãos que viveram uma vida cristã autêntica foi uma vida de fé, de amor e esperança. Aí basta que você pegue lá, 1 Coríntios capítulo 13. Capítulo 12, 13 e 14, sobretudo 13, em que o apóstolo Paulo fala acerca do corpo de Cristo. Ele fala acerca da igreja. Ele diz que a igreja é um organismo. E como um organismo, ele possui membros que compõem um só corpo. Aí ele fala que esses membros, eles têm diversas funções. São os dons espirituais. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 12, são listados 12 dons, ou melhor, 9 dons espirituais. 9. Até com isso, no passado se dizia acerca dos 9 dons espirituais. Lembra? Os 9 dons espirituais, como se só fosse 9, né? Porque ali Paulo, ele mencionou 9. Mas há muitos outros em outros lugares da Escritura registrados. Enfim, mas logo o apóstolo Paulo, ele diz que esses dons, eles não devem ser buscados, atenção, como quem tem uma ambição por determinado dom. Porque você poderia dizer, não, mas eu adoro o dom de profecia, então eu quero o dom de profecia. Aí você vai na busca daquele dom, porque você tem uma ambição pessoal. Você imagine se os membros do nosso corpo tivessem cada um uma ambição de ser, ou de ter determinada função. Você sabe que o olho, ele tem uma função dentro do corpo, que visa ao corpo, não visa a si mesmo. Não é isso? Então o apóstolo Paulo vai dizendo que quando nós formos buscar os dons, precisamos buscar os melhores dons. E melhor dom não é melhor entre eles, mas é o melhor no sentido de que você deve procurar aquele dom que vai socorrer a igreja no seu momento em que ela está precisando. Talvez o dom seja o dom da liberalidade. Não é um dom tão desejado, né? Quem é que almeja o dom da liberalidade, né? Eu quero o dom de ofertar com liberalidade. Talvez não seja um dom tão assim. Mas aí o membro do corpo de Cristo, então, ele fala, não, mas este dom, no momento, é o que melhor vai assistir aos santos. Assistir os santos. E, portanto, eu vou buscar esse dom. Aí Paulo diz, quem procede assim está agindo pelo amor. Aí ele vai dizendo que o amor é uma das coisas mais importantes da vida. Que ele falou assim, olha, você pode fazer tudo numa vida cristã. Você pode fazer tudo e qualquer coisa. Você pode ter cargos. Você pode desenvolver ministérios. Você pode falar em línguas. Você pode profetizar. Você pode curar. Você pode fazer o que você quiser fazer. Mas se não tiver amor, então você não fez nada. Na verdade, ele disse que fez alguma coisa.
Se não fez, se não tiver amor, então tudo que você fez foi apenas ruídos nos ouvidos das pessoas. Você deixou as pessoas irritadas com o seu trabalho sem amor. O amor é o mais importante. Ele diz, olha, tudo passa, mas há 3 coisas que permanecem. É como o apóstolo Paulo dissesse assim, olha, na vida cristã tem muitas coisas, mas no final, o que vai ficar mesmo, o que vai permanecer, é aquilo que é o essencial. Quando ele diz, a ciência passará, línguas cessarão, não está lá isso? Profecias desaparecerão. O que ele quer dizer? Que essas coisas são boas, porém não são essenciais. Ele diz, porém, 3 coisas permanecem. E, portanto, olhem para aquilo que é essencial. A fé, o amor e a esperança. Desses 3, o mais importante é o amor. Então, essa igreja de Colossos, ela tinha essas 3 coisas. Que coisa maravilhosa. Igreja abençoada. Essa igreja tinha fé, tinha esperança e tinha amor. Uma igreja no seu coletivo, ali alicerçada, estabelecida nesse tripé de sustentação de uma vida cristã autêntica. Alguém diria, pastor, então você quer dizer que desde que a pessoa tenha essas características, essas 3 características aqui, então está tudo bem, tudo está feito. Só que o inimigo, ao ver você firmado na fé, na esperança e no amor, ele não ficará satisfeito. E ele então vai se insurgir contra a sua vida, se insurgir contra esta igreja, e ele vai querer quebrar um desses pés do tripé. E se ele quebrar um desses 3 pés, o tripé, que já não será mais tripé, ele vai cair. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo percebe. Ele percebe que a igreja de Colossos era uma igreja abençoada, uma igreja correta, uma igreja que estava firmada no lastro correto, mas uma igreja que corria perigo. Alguém diz, pastor, mas é possível que uma igreja fundamentada na fé, esperança e amor corra algum risco? Certamente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, um pouquinho mais à frente, acerca de uma luta que ele travava a favor dessa igreja. Veja o capítulo 1 de Colossenses. Ele diz assim no versículo 9 a 12. E aqui ele vai explicar qual é o perigo que essa igreja corria. Ele diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, ou melhor, desde o dia em que nós ouvimos Epáfras aqui chamado de fiel ministro de Cristo e nosso conservo. Vocês entendem o que significa isso? Nosso conservo e fiel ministro de Cristo. Epáfras era um ministro de Cristo. Amém? Mas em relação aos apóstolos e em relação à igreja, Epáfras era uma espécie de servo dos apóstolos. Só que se Epáfras é servo de Cristo, como ele pode ser servo dos apóstolos? E se os próprios apóstolos eram servos de Cristo, como é que o servo poderia ter servo? Aí surge essa ideia de que Epáfras, ele era um co-servo, era um servo de cooperação. Era um servo de Cristo, mas que estava cooperando com outros servos. Entenderam? Em relação a Cristo, Epáfras era o quê? Fiel ministro. Em relação aos apóstolos, co-servo. Então, Epáfras, ele visitava constantemente aquela igreja de Colossos e trouxe a notícia. Paulo, pensa numa igreja abençoada, Paulo. Estive lá, mas eram irmãos que a vida se resumia na fé no Evangelho, o amor para com os santos e a esperança. Uma igreja que estava numa base fundamental, que não se envolvia com muitas coisas. Aí Paulo, então, ao ouvir esse testemunho, ele diz: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos o testemunho de Epáfras, não cessamos de orar por vós. Ué, mas eu não entendi isso.
Eu lendo, meu Deus do céu, como é que pode ser? Quer dizer que a gente vai dizer para o apóstolo Paulo que a igreja é uma igreja abençoada, e por esta razão, porque ela é abençoada, por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, começamos a orar por vocês. Não parece que deveria ser o contrário? Uma igreja problemática, então vamos orar porque a igreja está precisando de oração. Mas não, uma igreja correta, precisando de oração. Por quê? Ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que. Ou seja, graças a Deus que essa igreja andava na fé, na esperança e no amor. Entretanto, algumas coisas são necessárias para que essa igreja nunca perca a fé, a esperança e o amor. Para que a fé, a esperança e o amor sejam preservados, algumas coisas são necessárias. Ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Os irmãos concordam comigo que há muita gente que tem fé, esperança e amor? Sim ou não? Há muita gente ou não? Ou só nós aqui que temos isso? Não. Só que, tendo essas pessoas as coisas fundamentais, ainda é necessário que essa pessoa adquira o pleno conhecimento da vontade de Deus. Para que ele tenha uma fé sadia, para que o amor seja constante e a esperança alimentada. Paulo diz que orava por essa igreja para que ela pudesse transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando um cristão que tem fé, esperança e amor possui a compreensão, como aqui é dito, possui o pleno conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e entendimento espiritual, então agora essa pessoa, ela caminha como aquele que compreende. Então, derrubar ou destruir essa pessoa é muito mais difícil, porque ela agora segue a Cristo, ela serve a Cristo com uma compreensão acerca do Evangelho. Nada vai enganá-la. É por isso que facilmente uma pessoa que tem fé, esperança e amor, ela é arrastada para uma seita, onde ela passará a defender erros gravíssimos concernentes ao Evangelho, só que ela continua na fé, na esperança e no amor. Amor, esperança e a fé. Só que porque ela não tinha o conhecimento da vontade de Deus, essa sua fé, não a fé subjetiva, mas essa fé objetiva foi maculada. Então Paulo diz que é necessário que a igreja tenha esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Versículo 10, a fim de viverdes. Ou seja, o viver agora parte do conhecimento da vontade, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, e com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, este é o ponto: conhecer a vontade de Deus. E eu pergunto à igreja neste momento, a todos, mesmo os que estão em casa, ou que assistirão, ouvirão essa mensagem posteriormente: o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Esse é o grande problema de todos nós. Esse é o grande problema de todos os crentes. Essa semana eu recebi um e-mail de um irmão que dizia assim: assisto a todas as suas ministrações pelo YouTube. Estou de pleno acordo. Responda-me apenas a estas perguntas. Primeiro, vocês do De Volta à Palavra guardam os 10 mandamentos, incluindo e sobretudo o 4º mandamento da lei de Deus, que é o sábado? 2, vocês acreditam no espírito de profecia? 3, vocês engraçado, é? Vocês seguem rigorosamente a lei da alimentação
conforme está em Levítico capítulo 11, dos animais limpos e imundos. O que eu fiz? Deletei. Pastor, mas você não pode fazer isso. Responder a pessoa, ele perguntou. Essa pessoa diz que assiste as mensagens, sim? Então ele está entendendo o que eu estou dizendo. Ou então não está, né? Porque eu estou dizendo, eu falo sobre o sábado, sobre a carne de porco, eu falo sempre. Essa pessoa, para eu explicar, eu até poderia, mas eu ia escrever páginas e páginas e páginas e páginas, e meses e meses e meses, e aí eu não tenho condições, porque eu recebo 300, 400, 500 e-mails por dia. Aí eu vou deletando esse, para lá, tem que selecionar. Não é? Enfim. Isso sem contar as propagandas, né? Propaganda, tudo que enche aquela coisa todinha. Até você resolver tudo, é um tempão. Bem, mas essa pessoa que assim perguntou, o que ela faz? O que ela pensa? A vontade de Deus. É ou não é? Tem outra que me perguntou, me questionou sobre o uso do véu. Aí o outro questiona sobre o lava-pés. Aí o outro questiona sobre a ceia do Senhor. Aí o outro pergunta sobre sexo antes do casamento. Aí o outro pergunta sobre batismo no Espírito Santo, batismo em água, batismo no nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre a grande tribulação, antes, no meio ou depois da vinda de Cristo. Ou melhor, ao contrário, né? A vinda de Cristo antes, no meio ou depois da grande tribulação. Ou seja, o povo está preocupado, sabe com o quê? Com qualquer coisa que na verdade se reduz a nada. Pastor, mas você não pode dizer que essas coisas não são nada, porque são extremamente importantes. Imagine só, o lava-pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. Pastor, você não leu? Está lá em João, Evangelho, capítulo 13. Jesus lavando os pés dos discípulos e ordenando que eles fizessem a mesma coisa. Façais vós também. Ainda diz assim, eu estou claro, está aqui escrito. Enquanto a sua leitura for leitura de versículos, você viverá uma grande Babel. Se você for uma pessoa muito persistente, muito estudiosa, o máximo que você vai conseguir dentro de 50 anos de luta é você passar por todas as religiões e virar ateu no final. É o máximo que você vai conseguir, é você ir se desiludindo quando encontra outra coisa, se desilude, até ele fala, sabe uma coisa? Isso é uma bagunça só, eu parei. Você não dá conta. Agora, quando você tomar a Bíblia, a Escritura, como um todo, ela há de explicar a si mesma. O que é a vontade de Deus? Em que consiste a vontade de Deus? E aqui o apóstolo Paulo então diz no capítulo 2 de Colossenses o seguinte: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então o apóstolo Paulo coloca aqui o que ele fazia pelas igrejas como uma luta. Eu pergunto, por que é uma luta? Por que é uma luta, irmãos? Olha, não bastava ele fazer um congresso? Vou fazer a exposição das verdades aqui, ó. Tá feito. Cada um por suas casas, sigam. Mas não, ele diz, gostaria que soubesseis quão grande luta era um sofrimento. Uma luta contra os corações, contra os hereges, contra as tradições, contra os costumes. Porque estabelecer a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, conforme está aqui no capítulo 1 de Colossenses, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, esta vontade de Deus. Pense você comigo. Quando você começa a pregar essa vontade de Deus, ela encontra muitos inimigos. E aí você estará dentro de uma grande luta, uma grande batalha. Não basta você dizer, isto, é aquilo. Não, é uma batalha contra corações, contra mentes. E isso é diário, isso é constante, isso não acaba nunca. E ele diz, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Para quê?
para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Irmãos, eu sei que o pregador sempre pede para a igreja repetir. É um jargão, já uma coisa já bem batida, né? Mas eu queria que os irmãos atentassem para o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele tinha uma grande luta. Em que consistia a sua luta? Por que ele tinha um viver diário, constante, ali, numa luta intensa? Era para que o coração, porque o problema está onde? No coração. Um coração perturbado, um coração agitado, um coração inquieto, um coração inconformado, porque não consegue encontrar paz na certeza da verdade. Irmão fica escandalizado, corre daqui, corre para ali, vai na casa de um, vai na do outro, liga, pergunta, questiona. Essa pessoa não tem isso aqui, ó. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham, fala comigo, toda a riqueza da forte convicção do entendimento. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Forte convicção do entendimento. Está aqui, ó. O problema está aí no seu entendimento. Essa confusão religiosa. Tem gente que já foi testemunho de Jeová, se converteu para as adventistas, se converteu para a Assembleia, outros fazem caminho contrário. O que é isso? Em busca da verdade. Só que enquanto você buscar a verdade nas coisas, você não encontrará. Porque a verdade não está nas coisas. Pastor, então onde está a verdade? Ele diz aqui, ó. Tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Você tem que compreender plenamente o mistério de Deus. Pastor, o que é o mistério de Deus? Cristo é o mistério de Deus. Você tem que compreender Cristo. Quando você compreender quem é Cristo, aí a sua vida estará resolvida. Enquanto você não compreender quem é Cristo, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, nada você terá alcançado. Porque a vontade de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a vontade do Pai. Agora, essa vontade se estende até nós quando você compreende que a vontade de Deus, sendo Cristo, uma vez vivida por você, você estará cumprindo a vontade de Deus. Porque você estará andando segundo a vontade de Deus. Andar segundo a vontade de Deus é andar segundo Cristo. Aí você não é mais devedor a homem algum. Você não será escravo de homem algum, de nenhuma placa, de nenhum sistema, de nenhuma opressão, de nenhuma acusação. Porque você caminha na verdade. Jesus declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade é Ele, é Cristo. E aí você tem que, agora você descansa, porque você sabe que a verdade não é simplesmente um conjunto de coisas que nos foram ordenadas que se fizesse. Do contrário, seríamos lançados no lago de fogo. Aí o apóstolo Paulo, então, ele vai usar essa epístola para fazer a descrição dessa vontade de Deus, desse mistério de Deus que é Cristo. Ele diz, leia de novo comigo o versículo 2 do capítulo 2 de Colossenses. Para que o coração deles seja confortado e vinculado em amor, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim eu digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, Cristo é o mistério de Deus. Cristo é a vontade de Deus. Nele você encontra tudo. E o apóstolo Paulo diz, assim eu digo,
para que ninguém te engane com qualquer outra coisa que não seja Cristo. Aí os irmãos vão perceber, capítulo 1, a partir do 13 em diante, ele começa uma descrição desse Cristo. Ele vai dizer quem é Cristo. Primeiramente no versículo 13 e no 14, ele diz qual foi a obra que esse Cristo, vontade de Deus, realizou. Ele diz, olha, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo você tem a redenção. Em Cristo você tem a remissão dos pecados. Eu pergunto, onde está a sua redenção? Versículo 14. Onde está? No qual, nele. Nele quem? Em Cristo está a sua redenção e o perdão de pecados, é nele. Então você tem que caminhar nessa verdade, nessa fé, declarando a minha redenção e o perdão de pecados, a minha salvação está em Cristo. Aí você vai parar de ficar perturbado. Pastor, pense comigo. Tem lá um filho de Deus. Tá? Um filho de Deus. O pastor Fernando, vou usá-lo como exemplo, sabendo que na verdade não é apenas uma tese, não é um exemplo, não é fato. O pastor Fernando é filho de Deus, regenerado, perfeito? Tranquilo. Só que o pastor Fernando é um crente carnal. Pastor, o que é o crente carnal? É o ímpio? Não, é o filho de Deus, que anda segundo a carne, inclinado para as paixões da carne. A pergunta é, e aí, pastor? O que será dele? Ele está salvo? Ele está perdido? Como é que é isso? O que vocês acham? Salvo? Mas por que os irmãos acham que o Fernando está salvo? Mesmo assim está salvo. Porque a redenção dele está em Cristo. Porque se estivesse nele, estaria perdido. A salvação não está no homem, está em Cristo. Olha o que diz: Deus, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e o perdão de pecados. Então Cristo é para nós esta redenção, santificação, sabedoria. Ele é a nossa justiça. Então você entende que Paulo está colocando assim, olha, eu sei que vocês, igreja, têm fé, esperança e amor, parabéns, é isso mesmo. Agora, cuidado. Cuidado porque alguns, ou muitos virão, tentando persuadi-los de que Cristo, ele não é tudo aquilo que você pensa que ele é. É certo que ele é bonzinho, ele salva, tal. Entretanto, ele não é pleno em si mesmo. Falta-lhe algo. Ou seja, ele tudo bem que ele é Deus, é Salvador, é tudo isso, mas só com ele você não vai chegar a lugar nenhum. Só com ele não. Você vai precisar de muitas outras coisas. É por isso que Paulo começa a dizer aqui sobre Cristo, a partir do 14 ele diz sobre Cristo, e aí ele começa a fazer toda uma longa descrição, demonstrando tudo aquilo que Cristo é no plano de Deus, no plano cósmico, para a igreja, para o homem, para o mundo, para a criação. Ele vai descrevendo, olha, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em tudo ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou seja, nada há que não esteja nele. De nada você precisa que não esteja nele. Ele é toda a plenitude de Deus. Totalmente pleno. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra,
ou todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. Então imagine você que ele vai descrevendo tudo o que Cristo é em todos os planos, em relação aos principados, potestades, dominadores, ao cosmos, à criação, primeira criação, a segunda criação, que é a igreja. Ou seja, ele é a plenitude. Agora, por que o apóstolo Paulo vai dando toda essa descrição? Aí no capítulo 2, versículo 8, ele traz a advertência. Qual é a advertência que ele traz? Ele diz: cuidado, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele diz: cuidado. Ele está demonstrando o quê? Que uma igreja sadia, uma pessoa de vida cristã sadia, é alguém que não possui qualquer outra coisa que não seja a pessoa e a obra de Cristo. Aqui é a base e é o fundamento. Ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar. Esse verbo enredar traz a ideia de você ser fisgado ou você ser aprisionado numa rede de pescador. Aquela rede fica lá dentro da água e aqueles fios de nylon, ele se confunde com a água e lá vem o peixinho tranquilo, nadando, né, passeando, feliz da vida. Ele não vê a rede. A rede está lá. Alguém a colocou ali de propósito para colher aquele peixe, para pegar aquele peixe. E quando o peixinho então passa, quando ele se vê, ele já está preso. Então Paulo diz: olha, cuidado, para que a vossa mente e para que o vosso coração não seja aprisionado por qualquer coisa que não seja Cristo. Cuidado, porque virão com filosofias, com sutilezas, com as tradições dos homens. Vão tentar convencê-lo pelas tradições, como quem dissesse: você acredita assim? Mas como pode ser? Olha para todo o cristianismo, olha para as igrejas evangélicas como elas são desde sempre. Olha para o pastor fulano, para o Beltrano, para o ministério tal. Por que todos têm um procedimento e só vocês acham que não deve ter? Aí você: rapaz, não é mesmo? Poxa vida, tem muito sentido. Aí vão colocar assim para você: olha, você então pensa que só aquele seu pastor barbudo sabe das coisas. Aí você: rapaz, tem sentido. Aí fica pensando. Na verdade, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu só sei o que eu leio aqui, ó. Então, quando eu leio aqui, eu entendo assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Que você não seja levado por qualquer ideia, por qualquer doutrina, por qualquer coisa que não seja Cristo. Em outras palavras, deixe-se prender por Cristo, mas não por doutrinas de homens, não por rudimentos, não por filosofias, não por tradições dos homens. E aí o apóstolo Paulo, ele segue trazendo aqui a explicação por que Cristo é tão pleno assim. Porque nele, versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Quem aqui está aperfeiçoado? Nele. Se você não estiver nele, você será uma pessoa extremamente problemática e incompleta. Mas em Cristo eu estou aperfeiçoado. Aperfeiçoado no sentido de que em Cristo eu tenho e possuo todas as coisas que me habilita a herança dos santos, que me habilita a estar eternamente com Deus. Eu tenho tudo. Se você sair de Cristo e começar a querer fazer coisas para Deus, você não estará habilitado. Você pode lavar os pés, pode colocar um pano sobre a sua cabeça, você pode não comer carne de porco, não comer preá, não comer peixe de couro, não comer cobra, nem macaco, nem sapo, nada. Só que você não estará habilitado. Por quê? Porque é em Cristo que habita corporalmente. Nele você está aperfeiçoado.
Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Cristo removeu-o completamente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, que maravilha! Olha, nele você está aperfeiçoado, nele você está completo, porque afinal, ele nos fez morrer com ele, nos ressuscitou com ele, perdoou todos os nossos pecados e ainda pegou o escrito de dívida e encravou-o para sempre, completamente na cruz do Calvário. E isso foi uma exposição pública da vergonha e desprezo eterno dos principados e potestades que lutam contra a nossa vida. Por isso, no 16 do capítulo 2, novamente o apóstolo Paulo traz: ninguém, pois, vos julgue. Ninguém. Ninguém, pois, vos julgue. Porque logo alguém dirá assim: vem cá, mas o que vocês têm na sua igreja? Não, nós temos Jesus. Não, mas só Jesus? Mas só? Vocês não têm nenhuma regra, nenhum manual? Vocês não têm lá um estatuto de conduta moral, ética? Né? O que deve vestir, comer, andar, viver, olhar, pegar, mexer? Vocês não têm nada? Não, é Jesus lá, Jesus de manhã, à tarde, à noite, Jesus de novo, Jesus outra vez. Aí logo vão querer julgar a você. Vão te julgar. Vão te julgar. Só que a Escritura já nos adverte dizendo: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém a realidade, porém o corpo é de Cristo. Aqui eles mostram que toda aquela lei do Antigo Testamento, não tinha lá as leis do Antigo Testamento, que eram extremamente rigorosas. Aquele que come carne de coelho é abominação ao Senhor, comete abominação. Imagina lá no Antigo Testamento, você com a fome danada, passava um coelho, você pegava o coelho, tadinho do bichinho, né? Aí matava o coelhinho, limpava, lavava, assava, você lá comendo, chegava o sacerdote. Você pode me falar que animal é esse? Não, é coelho, né? Porque afinal, só tinha ele, passou por aqui, nem tinha ele, na verdade ele passou por aqui por engano. E aí o sacerdote fala assim: você comete abominação. Já imaginaram isso? Mas abominação, porque eu matei o bichinho? Não, não é que você matou, é porque é coelho. Você podia matar uma vaca maior. A questão é que você está indo de encontro às leis lá de alimentação. Ninguém, pois, vos julgue. Aquelas leis todas lá, elas alcançaram em Cristo a sua concretização. Cristo é o corpo, elas eram apenas a sombra de uma realidade futura. Por isso, no 18 ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, juiz. Ninguém vos julgue e ninguém se torne o teu juiz. Mas ninguém vai chegar com a roupa de juiz, né, de futebol, um cartão vermelho. Como é que eles fazem? Quem sabe como é que eles fazem? Vão chegar perto de você com cabelo comprido, aquela senhora bem gorda, cabelo despenteado, cheio de carrapicho que está vindo do monte, com a cara de jejum e de oração. E vai dizer assim: olha, Deus me mostrou. Vamos dizer: eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Vamos dizer: eu fui arrebatado. Com uma humildade. Aquelas roupas de chita.
Igual aqueles ídolos da igreja católica, né? Todos eles têm cara assim de piedade. Aquelas imagens, né? Aquela sofrência toda. Quando abre o olho, são lânguidos os olhos. Porque se abrir muito... Agora, você vai na macumba, centro espírita, você tem macumba, aí as imagens são assim, com o olho arregalado. Não é? Agora, a daqui não, do outro lado aqui, é tudo assim, com olhar de piedade. Então vão se aproximar de você, não assim, mas assim, com olhar de piedade. Para você falar assim, olha a mulher de Deus, olha o homem de Deus. Do contrário, que olha para mim e fala assim, aquele homem não pode ser de Deus. Você não vê, ele está sempre assim, olhando para cima, falando tal. Porque o de Deus tem que ter aquela áurea, né? Enfim. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Enfatuado é inchado, igual um sapo, quando ele incha o papo, ele fica enfatuado. Fermento, aquela massa. Então a pessoa chega com esse ar de piedade, culto de anjos, baseando-se em visões. Deus me mostrou, eu vi um varão, eu tive um sonho, eu tive isso e aquilo outro. Só que essa pessoa, no dia ela fala, e não retendo a cabeça. Ou seja, uma pessoa que não está sujeita à cabeça, que não determina a sua vida de acordo com Cristo, mas de acordo com as suas próprias experiências individuais, da qual todo o corpo ligado e bem suprido e vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E a partir de então, o apóstolo diz então, já que nós não vamos viver de acordo com as acusações, com os paradigmas dos religiosos, né, com nada disso, então como viver? Aí ele passa a apresentar a nossa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É uma experiência de você andar por uma mente renovada, por um coração renovado. Se vocês irmãos lerem aqui a partir do versículo 20 em diante do capítulo 2, todo o capítulo 3 fala sobre isso, explicando como deve ser então esse viver. Um viver que você vai se apropriando e se revestindo e se constituindo cada vez mais do novo homem. Aí surge a figura do novo homem como sendo o cerne da revelação de Cristo e da obra de Cristo em relação a nós. Ou seja, Paulo quer dizer, qualquer coisa que não seja Cristo não produz um novo homem. Você pode ter qualquer tipo de pensamento, de doutrina, de prática, mas nada disso gera uma nova vida, nada disso gera uma nova criatura. Só o que faz o homem, o ser nova criatura, é Cristo. É nessa base que nós vamos sendo trabalhados. De maneira que não importa mais nada, senão o ser nova criatura. Não importa mais nada. Você pode esquecer tudo e começar a pensar somente assim: eu preciso me despojar do velho homem. E velho homem não são as velhas doutrinas, tá? Despojar do velho homem é despojar da velha natureza. É da carne pecaminosa, das coisas próprias do coração. Paulo dá nome aqui, ó, se você pegar aqui no versículo 5 do capítulo 3, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Existe uma natureza terrena, e ele diz, é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Olha, são coisas do coração. Fazei, pois, morrer isso. Ou seja, você passou a sua vida toda preocupada com o sábado, com o véu, com lavar os pés, preocupado se a vinda de Cristo era antes, durante ou depois da grande tribulação. Esqueceu que o problema seu não é nada disso, mas é a prostituição, é a impureza, é a paixão lasciva, é o desejo maligno, é a avareza. Está aí dentro de mim e de você. Então agora você não tem mais que ficar preocupado com
as festas que o pessoal faz, as festas juninas das igrejas. Pastor, festa junina, é de Deus ou não é de Deus? Comece a se preocupar com a natureza da alma, do coração. Pastor, é porque eu recebi um livro de uma pessoa, de um amigo meu, e lá ele fala acerca do sábado. E aí eu fiquei preocupado com isso. Ora, tudo isso tem sido sombra. Entenda que o que vale agora é você conhecer essa verdade do Evangelho em Cristo e começar a identificar em você o contraste de Cristo. O contraste de Cristo é o velho homem. Cristo é o novo homem. E nós temos muito do velho homem. Então essa velha natureza que não pertence a Cristo, ela tem que morrer. Na medida em que você se apropria do Evangelho, na medida que você desenvolve uma consciência do Evangelho, você discerne o Evangelho, você sabe o que é o andar de Cristo, o viver de Cristo. Quando você passa a andar de acordo com esse entendimento, você então logo estará vivendo, pelo poder do Espírito Santo, essa nova vida. Olha o versículo 12 do capítulo 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quem já imaginou que o Evangelho nos ensina a isso aqui, ó, a viver isso? Alguém já esteve aqui sob ministérios com uma rigorosa doutrina? Quem já viveu? Em algum ministério cuja doutrina era rigorosa. Aí lembra que lá tinha o culto de doutrina? Não tinha? O culto de doutrina. Fechava só os membros, né? Tal. Aí eu pergunto, o que se ensinava no culto de doutrina? O quê? Quem lembra? Ensinava o modo exterior de viver. O modo exterior. O comportamento exterior. Aí eu pergunto para vocês, em algum culto de doutrina que vocês foram, foi ensinado isso? Que nós precisamos nos revestir de ternos afetos de misericórdia? Que essa é a doutrina de Cristo. Observe como os homens impõem aquilo que não é de Cristo, não é o Evangelho, e aquilo que é de Cristo, eles não dão. Nós somos convidados aqui com um rogo do apóstolo Paulo, que devemos nós nos revestir de toda misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Versículo 14, é o melhor 13, né? Suportai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E como foi que Cristo nos perdoou? Lembram quando Cristo te perdoou? Você lembra daquele dia? Ele falou assim, meu filho, eu vou te perdoar, mas numa condição, que você não repita. Lembram disso? Não foi assim? Não foi assim não? Foi um perdão incondicional? Eu pergunto, e ele sabia que você ia repetir muitas vezes aqueles atos? Porque ele conhece a todo mundo. E ainda assim perdoou? Então não é dito aqui, como dizia, né? Ame ao teu próximo como a si mesmo. Certo? Ou seja, na mesma medida. Aqui não. Exige de nós uma bondade, uma misericórdia, um amor e, sobretudo, um perdão à semelhança do de Cristo, incondicionalmente. Não é aquela coisa que você fala assim, eu perdoo, mas você lá, eu cá. Não vem não. Não, é um amor incondicional. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aí ele vai dizendo aqui tantas coisas maravilhosas, que os irmãos, eu até peço irmãos, leiam a carta de Colossenses, leiam toda ela. São 4 capítulos somente, os irmãos fazem isso numa tarde, leitura rápida ali, no outro dia você lê de novo, para que nós possamos contemplar a vontade de Deus no Evangelho. E assim nós poderemos andar e caminhar
em conformidade com esta verdade. Tá bom, amados?